Pastor Joel, quais são os símbolos do Espírito Santo? Bom, no vídeo de hoje, tudo o que você precisa saber sobre os símbolos do Espírito Santo, eles estão aqui. Então, quero convidar você para não pular nenhuma parte desse vídeo e vamos para o vídeo de hoje. Olá, eu sou o Pastor Joel Silveira. Esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus, desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje, você vai descobrir quais são os símbolos do Espírito Santo. O que a Bíblia nos diz sobre esse assunto? Se você quer descobrir, então vamos lá. Pastor Joel, diga-nos quais são então os símbolos do Espírito Santo. Bom, nós vamos encontrar pelo menos 7 símbolos, que são os 7 símbolos principais que a Bíblia vai se referir ao Espírito Santo. O primeiro deles é água. Isso mesmo, a água é um símbolo do Espírito Santo. Derramarei água sobre o sedento. Derramarei água sobre a tua posteridade. Isaías capítulo 44, versículo 3. As águas caem dos céus e descem sobre a terra e vão até as partes mais baixas da terra. Assim também é o Espírito Santo que veio do céu e veio para morar aqui na terra dentro do ser humano. Ele veio do céu para satisfazer a nossa sede espiritual. Apocalipse capítulo 22 e versículo 17. Antes de darmos continuidade, gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, gostaria de convidar você para se inscrever. Estamos com vídeos novos aqui todas as semanas e estamos com essa série nova com respeito ao Espírito Santo. Estamos aqui neste ensinamento sobre a pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Estamos fazendo uma série de estudos aqui, vamos falar tudo sobre este assunto e eu quero convidar você para ficar por dentro. Então não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja notificado. Segundo, óleo, pois Deus te ungiu com óleo de alegria. Hebreus capítulo 1 e versículo 9. Biblicamente, o óleo ele era ungido para ungir 3 ofícios ministeriais. Primeiro, para ungir os profetas. 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Isaías, capítulo 61 e versículo 1. Também para ungir os sacerdotes. Levíticos, capítulo 8 e versículo 30. Para ungir os reis. 1 Samuel, capítulo 10 e versículo 1. Nós vamos ver também o Espírito Santo ungindo com óleo o Senhor Jesus para uma unção ministerial aqui na terra. Lucas 4, versículo 18 e 19. Atos capítulo 10 e versículo 38. O Espírito Santo, como óleo, nos tem ungido para Deus. 1 João capítulo 2, do versículo 20 ao 27. O terceiro símbolo do Espírito Santo é o fogo. Pois ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3 e versículo 11. Biblicamente, o fogo ele é um sinal, ele é um símbolo da presença de Deus. No Antigo Testamento, a ordem que foi dada era: o fogo tem que ser mantido sempre aceso sobre o altar e não deve se apagar. Levíticos capítulo 6 e versículo 13. Pois este era um sinal de Deus no meio do seu povo. Já no Novo Testamento, a ordem divina ela não mudou, ela é a mesma. Está escrito: não apagueis o Espírito Santo, ou não extingais o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 19. Ou seja, o apóstolo Paulo estava dizendo que o fogo do Espírito Santo ele tinha que ser mantido aceso dentro de nós. Isso deveria ser mantido sempre aceso até a consumação dos séculos. Ele vai dizer que quem acendeu a chama no altar para os levitas, para os sacerdotes, foi o próprio Deus. Ele disse: eu quero que esse fogo que eu acendi, ele seja mantido sempre aceso. No Novo Testamento, nós vamos ver o Senhor dizendo: não apagueis o Espírito. Isso é muito interessante porque nós podemos apagar. Nós, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de vigilância, nós podemos apagar o Espírito Santo. Então é compromisso meu, é compromisso seu manter o Espírito Santo aceso dentro de nós, manter a chama acesa dentro de nós.
Quarto símbolo é o rio. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. João capítulo 7, versículo 38. Logo no versículo seguinte nós vamos encontrar agora os significados dessas palavras. E isso disse ele com respeito ao Espírito Santo que eles iriam receber após ele, aqueles que crescem nele. João capítulo 7, versículo 39. Salmos 46, versículo 4. Pois há um rio, o Espírito Santo, cujas correntes, os dons espirituais, alegram a cidade de Deus, ou seja, a igreja, o santuário, o coração, das moradas do Altíssimo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para deixar aqui o seu like e também para deixar o seu comentário. Você já conhecia os símbolos do Espírito Santo? Se você já conhecia, então escreva aqui embaixo. Eu já conhecia, Pastor Joel. Já sabia, né? Eu já fui abençoado. Ou ainda não sabia. Eu ainda não conhecia. Escreva aqui embaixo. Eu quero ter o prazer de ler e que Deus abençoe a sua vida. E vamos continuar. O quinto símbolo do Espírito Santo é o selo, o qual também nos selou e deu o penhor do seu Espírito e que mora dentro de nossos corações. 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 22. Bom, na Bíblia, esta palavra selo, ela tem alguns significados. Primeiramente, autenticidade, redenção, garantia, segurança, promessa, juramento, confirmação, vida, perseverança e ministério. O Espírito Santo, como selo, ele também sela a igreja. Colossenses capítulo 4, versículo 12. Ele sela a lei do Senhor. Isaías 8,16, sela também o coração, Colossenses 8,6, sela a visão e a profecia, Daniel 9, versículo 14, e também sela os crentes para o dia da redenção, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. O Espírito Santo, ele também nos selou para pertencermos somente a Deus, pois fostes selados pelo Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. O sexto símbolo do Espírito Santo é o vento. O vento, ele sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Vento suave do Espírito Santo. Indica tranquilidade, a direção de Deus que ele dá para os seus filhos. Gênesis capítulo 8, versículo 1. Já no vento que ele é veemente e impetuoso, como foi no dia de Pentecoste, aqui nós vamos ver a sua manifestação em poder. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Pastor João, mas quais são as características do vento? Primeiramente, o vento ele é invisível. O vento também ele é incompreensível. O vento ele é indispensável. O vento produz vida. O vento também ele produz limpeza. O Espírito Santo, também como vento, ele nos leva ou ele nos traz para a presença de Deus, o Todo-Poderoso. João capítulo 3, versículo 8. O sétimo símbolo é a pomba. O Espírito Santo ele desceu sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Lucas capítulo 3, versículo 22. Aqui é uma clara evidência da Trindade, pois nós vamos ver o Deus Pai no céu que fala. Nós vamos ver o Espírito Santo que desce, o Filho que recebe agora aqui na terra o Espírito Santo. Então nós vamos ver Deus Pai no céu, o Deus Filho na terra e o Espírito Santo que está descendo, ou seja, um Deus que se manifestou em três pessoas distintas. E no livro de Mateus capítulo 3, versículo 16, está escrito que ele viu que o Espírito Santo descia de forma corpórea, como de pomba, e desceu sobre Jesus. Aqui João Batista, ele viu o Espírito descer sobre Jesus. João Batista, o profeta, ele pousou sobre Cristo. João capítulo 1 e versículo 32. Sabemos que a pomba ela é um símbolo universal da paz. E sabemos que o Espírito Santo ele é especialista em trazer a paz para nós. João capítulo 14, versículo 26 e 27. Interessante que a pomba, a ave, né?
ela procura sempre estar próxima dos seres humanos. Assim também é o Espírito Santo, ele procura sempre estar próxima do homem pecador para converter os seus corações. João, capítulo 16 e versículo 8. Nós podemos ver no Antigo Testamento a pomba de Noé é um símbolo do Espírito Santo. A primeira vez a pomba ela foi e ela voltou para a arca. Gênesis capítulo 8, versículo 8 e 9. Ou seja, o Espírito Santo na criação ele veio, criou, formou juntamente com Deus na Trindade e depois ele voltou para o céu, para a arca. Segunda vez a pomba foi e ela voltou com um ramo de oliveira no seu bico. Gênesis capítulo 2, versículo 10 e 11. Ou seja, o Espírito Santo veio, batizou Jesus e voltou novamente. Lucas capítulo 3 e versículo 22. Depois nós vamos ver que Noé solta novamente a pomba, agora pela terceira vez, ela vai e não volta mais para a arca. Aqui é um símbolo do Espírito Santo que veio para ficar com a igreja. No dia de Pentecoste, esta pomba, ela veio para ficar conosco definitivamente com a igreja aqui na terra. João, capítulo 14, versículo 16. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. E esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer você que ficou comigo até este momento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Um forte abraço a todos e nós nos vemos no próximo vídeo.